Olá, bebezão! Vamos continuar o nosso estudo de espelhos esféricos e dessa vez a gente vai ver o referencial gaussiano. Mas antes, vamos lembrar aqui um detalhe. Quando nós temos um espelho do tipo côncavo, a gente tem a superfície refletora como sendo a superfície interna. E aí a gente vai colocar alguns referenciais. A gente vai admitir que toda a vida o lado da luz ele é chamado de lado real. E esse lado real sempre a gente vai botar valores positivos. Então, do lado que eu tenho a luz, o lado refletor do meu espelho é o meu lado real. Tanto faz a parte de cima como a parte de baixo do meu espelho. Já do lado que a gente coloca essas raiazinhas para indicar a parte de dentro do meu espelho, esse aqui é o meu lado virtual. E o lado virtual a gente sempre admite com sinais negativos. Note que quando nós temos um espelho do tipo côncavo, o foco ficou exatamente do nosso lado real. Então a gente vai dizer que o espelho côncavo tem foco positivo. Por outro lado, se nós tivermos um espelho do tipo convexo, olha só aqui o que é que vai acontecer. No espelho convexo, a luz já está do lado externo. No espelho convexo, a superfície refletora é externa. Então, nesse caso aqui, o lado que está a luz é o externo. Então, o lado externo é admitido como lado positivo. O lado que tem as raias é o nosso lado virtual. E o lado virtual a gente coloca ele como sendo negativo. Nesse caso agora, galera, percebe que o foco está desse lado negativo. Então, sempre que a gente tiver um espelho convexo, nós vamos admitir que o foco dele vai ser negativo. Então, o primeiro sinal do referencial que a gente vai usar para Gauss é lado da luz, lado real, positivo, lado de dentro do meu espelho, lado que tem as raias, lado virtual, sinal negativo. Segunda parte do referencial de Gauss vai ser com relação à orientação da imagem comparado com o nosso objeto. Então, perceba aqui que eu estou tendo um objeto qualquer, que vai ser a minha estrela. Tá? Então, vou botar aqui esse objeto. E, excepcionalmente aqui, eu vou pegar todos os 4 raios particulares de luz. Lembrando que eu só preciso de 2. Mas aqui eu vou escolher os 4 raios particulares de luz para a construção. Então, perceba, primeiro raio. Se eu trago um raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, todo raio que vem paralelo ao eixo principal reflete passando no foco. Vou traçar um segundo raio, e aí entra o princípio da reversibilidade. Se o raio que vem paralelo vai pelo foco, o raio que incidir pelo foco sai paralelo. Vou trazer mais um caso de raio particular. Vou trazer o terceiro raio, que é aquele que vem pelo centro de curvatura. Quando ele chega pelo centro de curvatura, ele está incidindo com 0 grau com a normal, ele está incidindo perpendicular à superfície do espelho, portanto, com 0 grau na reta normal, com a mesma linha da normal. E aí, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Esse raio volta sobre si mesmo. E vou trazer o nosso quarto raio, que seria pelo vértice. Com que ele chega, o ângulo de incidência igual ao meu ângulo de reflexão. Pessoal, perceba que todos os raios cruzaram no mesmo ponto, então por isso que a gente só precisa pegar 2 raios. E aqui eu vou ter exatamente a construção da minha imagem. Muito bem. Qual é o segundo referencial que eu vou utilizar? O sinal para os objetos colocados na vertical. Ou seja, o sinal que eu vou colocar para a imagem, dizer se a minha imagem ela vai ser positiva ou negativa. O sinal que eu vou colocar para o aumento linear, para dizer se ele vai ser positivo ou negativo. Então, meu referencial vai ser o objeto. Então, eu vou dizer que do lado que o objeto está, eu estou tendo o sinal positivo. Vou considerar o meu objeto sendo colocado na posição direita. E o meu referencial aqui, a minha linha de separação, vai ser o eixo. Então, todo mundo que estiver em cima, na parte de cima do eixo,
tudo que eu colocar do mesmo lado que o meu objeto, eu vou admitir sinal positivo. Quem eu colocar abaixo do eixo em relação ao meu objeto, quem eu colocar do outro lado do eixo em relação ao objeto, eu vou admitir sinal negativo. Lembra que nós temos aí dois referenciais. O primeiro referencial, ele diz respeito à luz. Do lado que está a luz, o meu referencial é positivo, porque eu te digo que ele é real. Do lado de dentro do meu espelho, eu tenho o lado virtual, que é negativo. Professor, esse sinal aqui do virtual e do real da luz, para quem é que eu vou colocar? Para as distâncias horizontais. Para o foco, para o raio, para o P e para o P'. Vamos detalhar mais um pouquinho isso? Vamos ver aqui como é que funciona essa história do referencial. Eu estou tendo aqui um espelho do tipo côncavo. Então, a gente vai lembrar que no espelho do tipo côncavo, o lado que vai estar os raios de luz vai ser o meu lado positivo. Então, esse aqui é o lado real que a gente vai admitir como sendo positivo. O lado que eu estou tendo essas raiazinhas é o meu lado virtual, que eu considero negativo. Então, vamos fazer a construção da imagem. Ó. Vou te trazer um raio de luz que vem em paralelo, esse raio vai passar pelo foco. Vou te trazer um que vem pelo foco, ele voltou paralelo. E aqui eu estou tendo a formação da minha imagem. Vamos ver aqui os detalhes. Ó. Nossa imagem, ela se formou do lado da luz. Então, do lado que a gente tem a luz, é o lado que eu vou admitir positivo. Então, com relação ao referencial luz, eu vou dizer que a minha imagem ela é real, porque ela está do lado positivo. Se essa imagem está real, a distância da imagem até o meu espelho, o meu P', é positivo. Está aqui a minha imagem. De onde eu tenho a minha imagem até o espelho, esse é o meu P'. Então, P' é positivo, que eu tenho a imagem real. Segunda coisa que a gente vai lembrar é classificar com relação à posição. Então, segundo o referencial que a gente tem aqui, vai ser o eixo. São dois referenciais que a gente vai trabalhar. No eixo, eu admito que o objeto sempre vai estar positivo com relação ao eixo. Então, nesse caso aqui, a parte de cima do meu eixo vai ficar positivo, já que o objeto está em cima. E a parte de baixo eu vou admitir como sendo negativa. Repara que a nossa imagem ficou abaixo do eixo. Então, eu estou te dizendo que a minha imagem ela tem posição invertida. Se ela tem posição invertida, o aumento linear é negativo. E terminando com relação ao tamanho. Ela é maior do que o objeto. Se ela é maior, em módulo, já que o aumento vai ser negativo, em módulo, esse aumento deve ser maior que 1. Vamos ver aqui mais um caso. Vamos colocar agora o nosso objeto entre o foco e o vértice, ainda no espelho do tipo côncavo. Raio paralelo, volta pelo foco. Raio pelo vértice, volta com o mesmo ângulo. Como esses dois raios não estão se cruzando, vamos prolongá-los. No prolongamento, eu tive a minha imagem. Gente, vamos lá. Lado da luz é o lado real, que é o lado positivo. Lado das raias é o lado virtual, que é o lado negativo. E observa que esse lado virtual ele é indicado pelo prolongamento dos raios. Então, a primeira coisinha que você vai dizer aqui para mim é que a nossa imagem aqui ela é do tipo virtual. Se ela está virtual, a distância do espelho até ela, o meu P', vai ser negativo. Depois disso, você vai perceber que a nossa imagem está na posição direita. Aí o referencial é o objeto. O objeto, eu sempre digo que ele está na posição direita. Como a minha imagem também ficou para cima, ela também é direita.
Então, nota que eu estou tendo dois referenciais aqui. Para a luz, ele é negativo. Para o eixo, ele é positivo. Então, toda a imagem direita tem aumento linear positivo. E mais uma vez, gente, eu estou vendo aqui que a minha imagem ela é maior que o objeto. Então, o aumento linear vai ser maior do que uma unidade. Note ainda que o foco do nosso espelho, de onde eu tenho um espelho até o meu eixo, o foco do meu espelho ele está do lado da luz. Então, as distâncias horizontais, que são exatamente o P, o P', o F e o raio, o nosso referencial vai ser a luz. As distâncias verticais, que é exatamente o aumento, o I e o O, vai ser relacionado ao eixo, né? Com o objeto positivo. Vamos ver aqui mais uma figurinha para a gente ver isso. Estou te colocando agora um espelho do tipo convexo. Gente, do lado que está o meu objeto é o lado que a luz vai incidir. Esse lado que a luz está incidindo é o lado real que você vai admitir positivo. Do lado que eu tenho as raias, o lado de dentro do meu espelho é o lado virtual. E esse lado virtual a gente vai colocar negativo. Percebe que a distância focal ficou do lado virtual. Então, toda vida que a gente tiver um espelho do tipo convexo, você vai colocar o sinal negativo no foco. Construindo a imagem. Raio de luz vem paralelo, vai refletir na direção do foco. O raio que veio pelo vértice volta com o mesmo ângulo. Os dois raios refletidos não se cruzam. No cruzamento eu vou ter a minha imagem. Então, quando a gente colocou aqui a nossa imagem, eu vou só botar aqui esse raio mais embaixo para não sobrecarregar. Então, esse aqui foi o lado da luz, que a gente falou que é real, e o lado real é positivo. Então, quando nós colocamos aqui a nossa imagem, eu estou percebendo que é o seguinte, essa imagem ela ficou do lado de dentro. Então, o meu P' é negativo. Então, essa minha imagem ela ficou do lado das raias, ela é uma imagem virtual. Se ela é uma imagem virtual, P' é negativo. Depois, com relação, eu vou perceber que essa minha imagem ela está na mesma orientação que o objeto. Então, o aumento linear é positivo. O objeto sempre eu admito com orientação positiva. Como a imagem ficou também do mesmo lado, positivo. Professor, mas dentro do espelho não é negativo? Espera aí, olha o referencial diferente. Esse sinal aqui, ele está sendo comparado com o objeto que é admitido positivo. Então, como o objeto é admitido positivo, minha imagem também ficou direita. O outro sinal que a gente está levando em consideração está dizendo respeito à luz. Como o lado da luz é considerado positivo, então do lado que eu tenho a luz, eu tenho um lado positivo. Do lado que eu não tenho luz, eu ponho o sinal quem? Negativo. Então, sempre dois referenciais que a gente vai utilizar. Perfeito? Então, a minha imagem é direita e comparando ela é menor que o objeto. Então, em módulo, meu aumento deve ser fracionário, deve ser um aumento menor que 1. Vamos simplificar isso aqui, vamos organizar numa tela só essas informações. Na hora que a gente tem um referencial de Gauss, nós vamos utilizar algumas equações de cálculo, envolvendo os sinais que nós vimos. Então, se eu pegar aqui o objeto entre C e F, todo raio que vem paralelo vai para o foco, todo raio que veio pelo foco voltou paralelo, aqui eu tenho a construção da minha imagem. Saca aí que nós temos uma imagem que está real, P' positivo, invertida em relação ao objeto, o aumento negativo, e ela é maior, módulo do aumento maior que 1. Mas aí a gente vai fazer algumas relaçõezinhas matemáticas. A distância da minha imagem até
até aonde está o meu espelho, eu vou chamar essa distância aqui de P'. Então, P', ele vai estar representando a posição da minha imagem. De onde eu tenho o objeto até o espelho, eu vou ter o meu P. Do foco até o espelho, eu tenho a distância focal. E do centro de curvatura até o meu espelho, eu vou ter o raio de curvatura. Quando a gente faz semelhança de triângulos, comparação por semelhança de triângulos, em outro momento eu vou deixar essa dedução no outro vídeo, para não ficar muito longo aqui, eu vou só aplicar com a fórmula pronta, tá? Primeira coisa que eu vou te lembrar é que o foco corresponde à metade do raio de curvatura. Augusto, não estou lembrando disso não. Tá, então vamos lembrar aqui. Olha, eu tenho o meu eixo principal de simetria, eu tenho aqui o meu espelho, aí eu tenho o vértice. Do centro até o meu vértice eu tenho um raio de curvatura. E bem no meio eu tenho a distância focal, de tal modo que a distância focal aqui está sendo dividida bem ao meio. Nesse caso aqui, meninos, o que é que eu estou mostrando a partir daqui? Eu estou te dizendo que 2 vezes a distância focal corresponde ao raio. Então, a distância focal vai corresponder quem? Metade do raio de curvatura. Professor Augusto, sempre vai ser assim? Sim, sempre vai ser desse caso. Mas eu também posso te dizer que o foco ele pode ser o produto posição do objeto vezes imagem por posição do objeto mais imagem. O aumento linear, a ampliação, é a relação entre o tamanho da imagem e o objeto. Esse aumento linear ele não aparece no desenho. Eu vou ter para você que esse aumento linear também é menos P' sobre P. O aumento linear pode ser F por F menos P, e o aumento linear ainda pode ser F menos P' sobre F. Professor Augusto, eu aprendi já que a equação de Gauss também pode ser escrita 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu posso usar essa equação aqui, professor? Pode. Essa equação é a mesma coisa dessa aqui. Eu só coloquei para você, nessa primeira situação, tirando o MMC para poupar tempo na hora das contas, tá bom? Agora, os sinais você sempre vai lembrar, então você não pode esquecer os sinais dos dois referenciais. Então, vamos recapitular aqui. Lado da luz é o lado real. O lado de dentro do meu espelho é o meu lado virtual. Por isso, que eu vou te dizer que o espelho côncavo tem foco positivo e o espelho convexo tem foco negativo. Eu ainda vou dizer que, se eu tiver uma imagem do tipo real, meu P' vai ser positivo. E no espelho côncavo, foco, raio de curvatura, P e P' são todos positivos se a minha imagem for real, tá? Se a minha imagem for virtual, só quem vai trocar de sinal vai ser o P', que fica negativo. No espelho côncavo, F, R e P vão ser sempre positivos no côncavo. Já o nosso convexo, meninos, repara que o foco fica do lado virtual, então o foco é negativo. O raio também é negativo. E a imagem sempre vai se formar dentro do espelho. Então, essa imagem vai ser sempre o meu P' negativo. Quem vai ficar positivo vai ser a posição do objeto. Então, esses sinais que eu coloquei aqui foram sinais referentes com relação à luz. Então, sempre do lado que está a luz é o meu referencial positivo, do lado virtual, do lado das minhas raias, é o meu referencial negativo. Qual é o segundo referencial que eu tenho? É o eixo. E eu vou dar o sinal de positivo ou negativo comparado ao objeto. Do lado que está o objeto é o lado positivo. Tá? Suponha que meu objeto estivesse na posição acima do eixo. Então, todo mundo que está acima do eixo vai ser positivo. Imagens direitas vão ter aumento positivo. Quem está abaixo do eixo vai ter um sinal negativo, aumento negativo. Perfeito, meninos? Vamos trabalhar um pouquinho em exercícios.